Estudo 50. Este artigo será estudado na semana de 10 a 16 de fevereiro. Jeová torna possível a sua libertação. Texto temático. Proclamem liberdade em sua terra a todos os habitantes. Levítico 25:10. Cântico 22. Que venha o reino de Deus. O que vamos ver? Jeová tornou possível que os israelitas fossem libertos. Ele deu liberdade a seu povo por meio do jubileu. Os cristãos não precisam obedecer à lei mosaica, mas todos nós podemos aprender com o jubileu. Neste estudo, nós vamos entender por que a antiga celebração do jubileu nos lembra de algo que Jeová fez para nos beneficiar. Parágrafos 1 e 2. A. O que é um jubileu? B. Sobre o que Jesus estava falando em Lucas 4, 16 a 18. Alguns países costumam comemorar os 50 anos de governo de um rei ou de uma rainha. O ano em que um governante completa 50 anos de governo é chamado de Ano do Jubileu. As comemorações do jubileu podem durar um dia, uma semana ou até mais, mas uma coisa é certa, elas acabam. E toda a alegria dessa ocasião logo é esquecida. A cada 50 anos, as pessoas do Israel antigo costumavam comemorar o jubileu durante um ano. Esse jubileu dava liberdade aos israelitas. Por que devemos nos interessar por essa celebração? Porque o ano do jubileu dos israelitas nos lembra de um jubileu simbólico muito melhor, um que Jeová providenciou para nos dar liberdade eterna. O próprio Jesus falou sobre essa liberdade. Vamos entender mais sobre isso. Lucas 4, 16 a 18 diz: Então ele foi para Nazaré, onde tinha sido criado, e segundo o seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e se levantou para ler. Assim, foi entregue o rolo do profeta Isaías, e ele abriu o rolo e achou o lugar onde estava escrito: O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados. O que se segue é informação adicional. O que era o jubileu? Um jubileu é uma comemoração especial. Os israelitas deviam celebrar o jubileu deles a cada 50 anos. Desde o dia em que entrasse na terra prometida, a nação de Israel devia plantar, cultivar e colher. Mas o 7º ano devia ser sabático. Isso significava que naquele ano, eles não podiam semear seus campos, nem podar suas plantações. Os israelitas também deviam contar 7 períodos de 7 anos, 7 vezes 7 igual a 49, e no ano seguinte, quando se completassem 50 anos, deviam comemorar o ano do jubileu. Se começarmos a contar a partir do dia em que os israelitas entraram na terra prometida, podemos concluir que eles comemoraram o primeiro jubileu no mês de Tisri, no ano 1424 a.C. Parágrafo 3. De acordo com Levítico 25, 8 a 12, como o jubileu beneficiava os israelitas? Para entender melhor o que Jesus quis dizer, precisamos aprender primeiro sobre uma celebração que Deus mandou seu povo fazer muito tempo atrás, o jubileu. Em Levítico 25, 8 a 12, Jeová disse aos israelitas: Você contará 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, e os dias dos 7 anos sabáticos somarão 49 anos. Então, vocês farão soar alto a buzina no 7º mês, no dia 10 do mês, no dia da expiação, vocês devem fazer com que o som da buzina seja ouvido em toda a sua terra. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade em sua terra a todos os habitantes. Esse ano se tornará um jubileu para vocês, e cada um de vocês retornará à sua propriedade, e cada um de vocês retornará à sua família. O 50º ano se tornará um jubileu para vocês. Vocês não semearão, nem colherão o que crescer espontaneamente dos grãos caídos na terra, nem colherão as uvas das videiras não podadas. Pois esse ano é um jubileu. Deve ser sagrado para vocês. Vocês só podem comer do que a terra produzir espontaneamente. No estudo passado, nós vimos como a lei do sábado era algo bom para os israelitas. Mas e o jubileu? Como essa celebração beneficiava os israelitas? Imagine que um israelita ficasse endividado e tivesse que vender suas terras para se livrar da dívida. Durante o ano do jubileu, ele recebia as terras de volta. Assim, esse israelita podia retornar para sua propriedade e a herança dos seus filhos estaria garantida. Agora pense em um homem que estivesse numa situação muito difícil
e tivesse que vender um dos filhos, ou até a si mesmo, como escravo para pagar uma dívida. Durante o jubileu, o escravo deveria retornar para sua família. Desse modo, ninguém ficaria sem esperança, servindo como escravo para sempre. Isso com certeza mostrava a preocupação amorosa de Jeová por seu povo. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 3. Durante o jubileu, homens que tinham sido vendidos como escravos são libertos e voltam para suas famílias e para suas terras. A legenda da imagem diz: o jubileu dava grande alegria para o povo em Israel. Aqueles que tinham sido vendidos como escravos voltavam para suas famílias e para suas terras. Parágrafos 4 e 5. Por que é importante aprendermos sobre o jubileu? Qual era outro benefício do jubileu? Jeová explicou em Deuteronômio 15:4. Ninguém deve ficar pobre no seu meio, pois Jeová certamente abençoará você na terra que Jeová seu Deus lhe dá para possuir como herança. Quanta diferença dos nossos dias! Hoje quem é pobre fica cada vez mais pobre, e os ricos cada vez mais ricos. Como cristãos, não temos a obrigação de obedecer à lei mosaica. Isso significa que não precisamos seguir a lei a respeito do jubileu. Não temos que libertar escravos, cancelar dívidas e devolver terras. Mas é importante aprendermos sobre o jubileu. Por quê? Porque a libertação que Jeová dava a seu povo durante essa celebração nos lembra de uma liberdade que nós podemos ter. Jesus proclamou liberdade. Parágrafo 6. Do que a humanidade precisa ser liberta? Todos nós precisamos ser libertos. Por quê? Porque todos estamos presos a um tipo muito triste de escravidão. Somos escravos do pecado. Por sermos pecadores, nós envelhecemos, adoecemos e morremos. Muitos conseguem ver claramente esses efeitos do pecado quando ficam diante de um espelho ou quando estão doentes e precisam ir ao médico. E nós nos sentimos tristes quando cometemos algum pecado. Em Romanos 7, 23 e 24, o apóstolo Paulo admitiu que estava cativo à lei do pecado que estava em seu corpo. Ele também disse: homem miserável que eu sou! Quem me livrará do corpo que é submetido a essa morte? Parágrafo 7. O que Isaías predisse? Graças a Jeová, existe um modo de sermos resgatados ou livrados do pecado. Jesus é a chave para a nossa liberdade. Mais de 700 anos antes de Jesus vir à Terra, o profeta Isaías predisse que ocorreria uma grande libertação, uma muito melhor do que a que acontecia durante o jubileu no Israel antigo. Ele escreveu em Isaías 61:1: O Espírito do soberano Senhor Jeová está sobre mim, porque Jeová me ungiu para declarar boas novas aos mansos. Enviou-me para curar os de coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos. Sobre quem essa profecia estava falando? Parágrafo 8. Sobre quem a profecia de Isaías estava falando? Essa importante profecia começou a se cumprir depois que Jesus iniciou seu ministério. Quando foi até a sinagoga em Nazaré, a cidade onde tinha sido criado, Jesus leu essa profecia de Isaías para os judeus que estavam ali. E ele disse que essa profecia estava falando sobre ele mesmo. Jesus disse em Lucas 4, 16 a 19: O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados, para pregar o ano aceitável de Jeová. Como Jesus cumpriu essa profecia? Os primeiros a receber liberdade. Parágrafo 9. Muitas pessoas dos dias de Jesus esperavam que tipo de libertação? Foi nos dias de Jesus que as pessoas começaram a receber o livramento ou a liberdade profetizado por Isaías. Jesus confirmou isso quando anunciou: Hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que vocês acabam de ouvir. Lucas 4, 21. Muitos dos que ouviram Jesus lendo a profecia de Isaías provavelmente esperavam algum tipo de mudança política, como, por exemplo, a libertação de Israel do domínio romano. Talvez eles se sentissem como dois homens que disseram em Lucas 24, 21. Nós esperávamos que esse homem fosse aquele que ia livrar Israel. Mas nós sabemos que Jesus não incentivou seus seguidores a se revoltar contra o duro governo de Roma. Em vez disso, ele deu a seguinte instrução aos cristãos: paguem a César o que é de César. Mateus 22, 21. Mas então, como Jesus libertou as pessoas daquele tempo? A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 8 e 9 diz:
Jesus anuncia liberdade na sinagoga em Nazaré. Parágrafo 10. Jesus abriu o caminho para as pessoas ficarem livres de quê? O Filho de Deus veio para livrar as pessoas de duas coisas. Primeiro, Jesus abriu o caminho para as pessoas ficarem livres dos ensinos errados dos líderes religiosos. Muitos judeus daquele tempo estavam presos a tradições e ensinos falsos. Aqueles que achavam que estavam ajudando a nação a aprender sobre Deus eram, em certo sentido, guias cegos. Eles rejeitaram o Messias e a luz da verdade que ele ensinava. Por isso, continuaram em escuridão espiritual e em pecado. Jesus ensinava aos mansos o que era certo e dava um bom exemplo para eles. Assim, ele promovia uma libertação espiritual, ou seja, livrava essas pessoas de ensinos falsos. Parágrafo 11. Qual foi a segunda libertação que Jesus tornou possível? Segundo, Jesus tornou possível que as pessoas ficassem livres da escravidão ao pecado. Por meio do sacrifício de Jesus, Deus poderia perdoar os pecados daqueles que têm fé no resgate e que mostram essa fé por ações. Jesus disse em João 8,36: Se o Filho os libertar, vocês serão realmente livres. Essa libertação foi muito maior do que aquela que os israelitas recebiam durante o jubileu. Um israelita que era liberto durante o jubileu podia voltar a ser escravo depois de um tempo, e em todo caso, um dia ele ia acabar morrendo. Mas a libertação que Jesus tornou possível vai durar para sempre. Parágrafo 12. Quem foram os primeiros a receber a liberdade anunciada por Jesus? No dia do Pentecostes do ano 33, Jeová ungiu com o Espírito Santo os apóstolos e outros homens e mulheres fiéis. Ele os adotou como filhos para que no futuro fossem ressuscitados e reinassem com Jesus no céu. Essas foram as primeiras pessoas a receber a liberdade que Jesus anunciou na sinagoga em Nazaré. Aqueles homens e mulheres não estavam mais presos aos líderes religiosos e a seus ensinos falsos e costumes condenados pela Bíblia. Para Deus, eles também estavam livres do pecado que leva à morte. O jubileu simbólico, que começou quando os seguidores de Cristo foram ungidos no ano 33, vai terminar no fim do reinado de 1000 anos de Jesus. Que coisas boas vão acontecer até o fim desse reinado? O que se segue é informação adicional. Detalhes do jubileu simbólico. 30 depois de Cristo. Jesus anuncia liberdade na sinagoga em Nazaré. 33 depois de Cristo. O jubileu simbólico começa quando os seguidores de Cristo são ungidos com o Espírito. Hoje, os ungidos estão recebendo muitas bênçãos por causa da libertação que Jeová forneceu. Milênio. Durante o reinado de 1000 anos de Cristo, os humanos vão ser livrados da imperfeição e do pecado. Fim do reinado milenar de Cristo. O jubileu simbólico chega ao fim e a humanidade fica totalmente livre do pecado e da morte. Liberdade para outros milhões de pessoas. Parágrafos 13 e 14. Além dos ungidos, quem pode receber a liberdade anunciada por Jesus? Em nossos dias, milhões de pessoas fiéis de todas as nações fazem parte das outras ovelhas. Elas não foram escolhidas por Deus para reinar com Jesus no céu. Mas elas têm a esperança baseada na Bíblia de viver para sempre na terra. É essa a sua esperança? Então, você já está recebendo alguns dos benefícios que os ungidos têm. Por ter fé no sacrifício de Jesus, você pode orar pedindo que Jeová perdoe seus pecados. Assim, você ganha a aprovação de Jeová e tem uma consciência limpa. Pense também em como é bom estar livre de ensinos falsos. Jesus disse em João 8,32: Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É muito bom ter essa liberdade, não acha? Parágrafo 15. Que libertação vai ocorrer e que bênçãos teremos no futuro? Podemos ter certeza de que vai ocorrer uma libertação ainda maior. Em breve, Jesus vai agir para destruir por completo a religião falsa e o governo corrupto dos humanos. Deus vai proteger uma grande multidão de pessoas que serve a Ele e vai abençoá-la com uma vida maravilhosa em um paraíso aqui na Terra. Muitos milhões de pessoas serão ressuscitadas e terão a oportunidade de se livrar de todos os efeitos do pecado de Adão. Parágrafo 16. Que liberdade maravilhosa a humanidade terá! Durante o reinado de 1000 anos,
Jesus e os que reinarão com ele vão ajudar a humanidade a ter saúde perfeita e um relacionamento perfeito com Deus. Esse tempo de restauração e libertação vai ser como o jubileu do antigo Israel. Todos os servos leais de Jeová na terra serão perfeitos e estarão livres do pecado. Parágrafo 17. O que Isaías 65, 21 a 23 diz sobre o futuro do povo de Deus? Em Isaías 65, 21 a 23, o profeta descreve como será a vida na terra. Eles construirão casas e morarão nelas. Plantarão vinhedos e comerão seus frutos. Não construirão para outro morar, nem plantarão para outros comerem. Pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Não trabalharão arduamente em vão, nem darão à luz filhos que sofrerão calamidade, porque eles e seus filhos são a descendência abençoada por Jeová. Nossa vida não vai ser parada ou chata. A Bíblia mostra que vamos sentir prazer em trabalhar e vamos nos sentir úteis. Podemos estar certos de que, no fim do reinado de 1000 anos de Cristo, a criação será libertada da escravidão à decadência e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. A legenda da imagem da capa, que está relacionada com o parágrafo 17, diz: No novo mundo, vamos sentir prazer em trabalhar e vamos nos sentir úteis. Parágrafo 18. Por que não temos dúvidas de que teremos um futuro feliz? Jeová criou leis para que os israelitas equilibrassem o tempo que gastavam com trabalho e com descanso. E Ele quer que durante o governo de 1000 anos de Cristo, seu povo mantenha esse equilíbrio. Aquele com certeza vai ser um tempo para nos concentrarmos em atividades espirituais. Adorar a Deus é essencial para sermos felizes hoje, e no novo mundo teremos tempo para fazer isso. Sem dúvida, todos os humanos fiéis serão muito felizes por terem trabalho gratificante e por servirem a Deus durante o reinado de 1000 anos de Cristo. Qual é a sua resposta? O que era o jubileu no Israel antigo e por que ele beneficiava os israelitas? Como Jeová deu liberdade para os ungidos? Como Jeová dará liberdade total às outras ovelhas? Cântico 142. A esperança que nos dá coragem. Fim do artigo.